A Rede Novas de Paz apresenta o programa Estudo Bíblico Novas de Paz. Conhecimento bíblico. Esclarecimento teológico. Edificação espiritual. Estudo Bíblico Novas de Paz. Direção-geral, Pastor Francisco Décio. A paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã. Eu sou o pastor Valmir do Canto. Estamos mais uma vez aqui com estudos bíblicos Novas de Paz. Desejamos que esta graça do nosso Salvador Jesus Cristo permaneça na sua vida e desejamos também que toda a sua casa possa estar sendo alcançada por esta graça. E se porventura alguém ainda não declarou Jesus como Salvador, nós cremos na promessa de Deus, que Ele é fiel em fazer essa boa obra. Estamos também aqui com a presença do nosso pastor Rejanildo Paulino. A paz do Senhor, pastor Rejanildo Paulino. A paz do Senhor, meu pastor Valmir do Canto. A paz do Senhor para todo o povo de Deus que nos assiste nesse momento. Esperamos que esse estudo seja uma bênção, muito proveitoso, sim, para a glória de Deus, para a vida de todos os nossos irmãos. Amém, glória a Deus. Vamos dar início através de oração, apresentando a todos, que irão escutar esse estudo, como também as nossas vidas, para que o Senhor continue trabalhando. Nosso pastor Rejanildo, ele faz esta oração no nome de Jesus. Muito bem, oremos ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nesse instante, ó Deus, para a Tua glória, nos unimos aos Teus filhos, milhares de pessoas que assistem, participam desse estudo bíblico, visando o crescimento espiritual, a edificação, Senhor, todo o Teu povo. Nós oramos pedindo que, através do Teu Divino Espírito Santo, Espírito de sabedoria, nos ajude, ó Senhor, nos faz desvendar os mistérios que estão, Senhor, impressos na Tua Palavra. Ó Deus, que haja proveito, que haja operação de milagres, que o Teu nome seja glorificado. Nós oramos assim, já Te agradecendo, crendo no Teu poder, no Teu milagre, em o nome de Jesus. Amém, assim seja, glória a Deus. Amém. O tema do estudo bíblico de Novas de Paz deste dia é as naturezas humanas e divinas de Jesus. Então, os irmãos que sempre nos acompanham, eles têm percebido, pastor Rejanildo, que a gente está falando sobre seitas, sobre heresias, que temos por referência a lição bíblica da escola dominical, que tem como tema em defesa da fé cristã, ou seja, uma apologeta, uma apologia. O que é apologia? Defesa da fé. Então nós estamos vivendo uma época hoje que parece que as heresias e as seitas não é uma coisa só antiga, pastor Rejanildo, elas estão presentes com a nova roupagem, como diz aqui, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. Ou seja, nós hoje, mais esse estudo, falando sobre as naturezas humanas e divinas de Jesus, nós vamos perceber que a dificuldade, a problemática de compreender o que as Escrituras falam, pastor Rejanildo, ela não é uma coisa antiga. A história da igreja do Senhor Jesus Cristo na terra, desde a sua fundação lá em Atos dos Apóstolos, nós paramos e percebemos que a cada século se levanta pessoas fazendo oposição à vontade de Deus. Eu não digo nem oposição, porque lutar contra Deus é tempo perdido, A igreja permanece firme, marchando, mas nós temos que tomar conta das ovelhas, como o próprio o apóstolo Paulo diz que após a partida dele, entrarão lobos para poder ceifar, digamos assim, as ovelhas. E o estudo bíblico Novas de Paz, os estudos, a gente tem como esse objetivo de nutrir as ovelhas, dar um discernimento para saber conviver, se for possível, com pessoas que têm esses pensamentos. Pastor, permita, com o avanço da tecnologia, o amplo conhecimento aí a todos, disponível a todos, tem levado muitas pessoas a terem um pouco da sabedoria, mas a sabedoria humana.
E isso tem levado as pessoas, podemos compreender, a usar mais a lógica, a razão própria do que o discernimento espiritual, buscar entender a luz do que o Espírito Santo bem propõe, colocado né? pelo senhor, porque hoje através das redes sociais, se você for pesquisar qualquer tema, vai surgir, a gente tem que saber qual é a base, né? Porque todo mundo vai estar apresentando uma verdade, mas fundamentada em quê? Isso. Porque se você pesquisar lá, você vai encontrar... Tem um lado bom de você conhecer, mas tem que ter cuidado, porque você não pode confundir, né? Se a pessoa não tiver uma afirmação, uma concretização na fé mesmo, ele acaba... Então temos como um texto áureo, assim, uma referência de um texto sobre esse assunto, as naturezas humanas e divinas de Jesus, em Romanos capítulo 9, versículo 5, que diz: dos quais são os pais, e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. O que é que temos como verdade prática do nosso cotidiano? Jesus é o eterno e verdadeiro Deus e ao mesmo tempo o verdadeiro homem. Ou seja, o assunto de hoje vai mostrar que mesmo ele tomando forma humana, ele não perdeu os seus atributos divinos. Ele, digamos assim, ele não quis utilizá-lo porque existia um propósito de Deus mostrar através de Jesus, né, essa natureza humana. Mas é isso que nós vamos abordar no dia de hoje sobre este assunto. Temos como objetivo deste estudo 3 objetivos. Primeiro objetivo é apresentar o ensino bíblico da dupla natureza de Cristo, ou seja, a humana e a divina. Segundo, mostrar as heresias contra este ensino, nestorianismo e monofisismo, que no caso são 2 ideias que a gente vai abordar sobre isso, que se distanciaram da verdade, por isso que dizemos que é herético, essas heresias, porque não tem a essência, a verdade. E o terceiro objetivo é identificar o perigo dessas heresias hoje, ou seja, apesar de ser muito tempo atrás, mas ainda existe hoje pessoas com esse mesmo, com essa mesma essência, que isso acaba não edificando aqueles que professaram Jesus. Então temos também para dialogar com os irmãos, pedimos que os irmãos que nos acompanham pelas redes sociais e também pela Rádio Novas de Paz 88.1, que você divulgue, que você sinalize para outros irmãos também, porque tem sido edificante a gente meditar, pastor Reginaldo, sobre a palavra, como um homem ele consegue fazer interpretações do que ele acredita. É muito do que o homem acredita, né? A gente crê, o texto diz uma coisa, mas a pessoa crê em cima daquele texto outras situações. E aí, qual o caminho que vai se dar? Não vai se chegar em lugar nenhum, né? Verdade. Isso, inclusive, o que o senhor bem lembrou aqui, nós vivemos em um mundo relativista, onde o que é verdade para um não é verdade para outro. Isso. Né? E a base nossa, nós bem colocamos que a nossa fé está centrada em Deus através das Sagradas Escrituras, né? Nas Sagradas Escrituras nós temos a base da nossa fé. E quando o homem muda, né, pastor, esse conceito, esse ponto, ele desvirtua totalmente. Justo falou uma coisa bem interessante, esse relativismo, ou seja, uma das armas hoje que podemos dizer assim, este século, este mundo, ele quer justamente fazer com que a palavra de Deus, ela é muito interpretativa, do jeito que eu entendo, é muito comum. E a gente entende assim, que desta forma a gente até acaba sendo vindo como ortodoxo, uma pessoa que firme naqueles propósitos. Foi o que Jesus falou, se permanecer até o fim, né? Se a gente guardar esta palavra como ela é até o fim, Ele vai nos guardar no dia da tentação. Glória a Deus. Temos como referência Romanos capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 4. Também temos como texto, como base desse estudo, Filipenses capítulo 2, versículos do 5 até o 11. Então vamos ter essa base para a gente dialogar com os irmãos no nome de Jesus. Pastor Reginaldo Paulino, mais uma vez, faça essa leitura. Os irmãos que estão nos acompanhando, você pode acompanhar, né, através
da revista da CPAD, que a gente tem como referência desse estudo, ou você pega seu exemplo bíblico, a palavra do Senhor, nesses textos que nós iremos ler, no nome de Jesus. Muito bem, pastor. Romanos capítulo 1, versículo 1 ao 4, diz: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas santas escrituras, acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne, declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Seguindo a leitura, Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5, diz o seguinte: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Glória a Deus. Então, essas duas bases bíblicas, em Romanos e Filipenses, é uma referência mostrando a dupla natureza, né? As duas naturezas, na verdade, a humana e a divina de Jesus. Glória a Deus. Meus amados irmãos, é assim, como às vezes o pastor Rejanildo, não é comum, né? Às vezes esse estudo ele tem sido muito edificante. A gente tem encontrado com os irmãos quando a gente vai nas igrejas e eles falam, têm assistido, têm gostado, e eu fico até surpreso porque ele é um assunto que exige, que às vezes não chama nem muita atenção, porque existem muitos termos teológicos, nomes que não é muito comum, que não faz parte do nosso cotidiano. Sim. Porque quem vai para o círculo de oração, que vai para os cultos, que participa, normalmente não usa muito essas linguagens, esses termos, porque é muito da história da igreja. Verdade. Mas os irmãos têm despertado para isso, e mesmo a gente, o nosso objetivo aqui, meus amados irmãos, é tentar pegar essa história que, através desses heréticos, através desses termos, que às vezes são termos não muito do nosso cotidiano, para a gente trazer para o dia de hoje, que é uma história que aconteceu com a igreja, que está acontecendo, e que a gente precisa ensinar os irmãos. Aí vai dizer aqui, olha, uma vez estabelecida definitivamente a cristologia em Nicéia, em 325, e a Trindade em Constantinopla, em 381, surgem novas especulações teológicas em torno das naturezas de Cristo, humana e divina. E aí tem assim, essas controvérsias deram origem ao Concílio de Calcedônia, 451, hoje um bairro de Istambul, na Turquia. Veja só, a gente está falando aqui Nicéia, Constantinopla, aí está falando outro também aqui em Calcedônia. Então, quando a gente para observar para os irmãos entender, antes de a gente entrar no assunto, você veja que o pastor João, né, o que teve a revelação, o que enviou as cartas para a igreja. Sim. Então, Deus orientando ele, lá em primeira carta de João, capítulo 4, versículo 1, ele já vendo que existia, digamos assim, algumas pessoas que já discordavam e que mais na frente, eu acredito, Deus já sabendo de tudo, já traz uma orientação bíblica. Eu queria ler aqui, amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne e é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual
já ouvistes e que há de vir, e eis que está já no mundo. Ou seja, João, ele já percebendo uma discordância daquilo que Jesus ensinou, daquilo que eles pregaram, daquilo que as pessoas aceitaram, pastor Rejanildo. E aí ele já começa a perceber. Aí nós citamos aqui 3 momentos onde, dentro da própria igreja, pessoas que aceitaram Cristo como Salvador, ao eles começar a ler as Escrituras, eles começaram a ter essas discordâncias. Você veja aqui em Nicéia, o que quer dizer esses Nicéia, Constantinopla e Calcedônia? Na verdade, dentro da igreja tem pessoas eruditas, pessoas de grande inteligência, porém, às vezes a pessoa começa a fazer interpretações equivocadas e dentro da própria igreja surge, digamos assim, pessoas contrárias com outras ideias e sai fugindo. Então, esses concílios é justamente para tratar um problema interno onde há uma discordância do que a palavra de Deus fala. Então, para corrigir, né? Para corrigir e até para tratar as pessoas que se dizem ser como Paulo, como João falou, isso, olha, provar e ver se o Espírito vem de Deus, porque no meio de vós já tem se levantado falsos profetas, ou seja, esses profetas não estão se referindo ao que vai profetizar fora da igreja, não. Ele está dentro da igreja dizendo que tem a revelação de Deus, e esse é um dos motivos desse estudo. Por quê? Porque não vai ser uma pessoa de fora que vai dizer que a gente está errado, mas é o que está dentro conosco, que começa a discordar do que as Escrituras, e é aquilo que o senhor falou, começa a, digamos assim, a relativizar a verdade, e não só relativizar a verdade, mas como também fugir um pouco, devagarzinho, e daqui a pouco o cara está com outras ideias que não... Totalmente fora totalmente do diferente. Então, conceito, especificamente, a gente abordou esses 3, veja quanto tempo, de 325 a 451, a cada século se levantava e era uma coisa muito forte, não era uma discussãozinha assim de dentro da igreja, não, era algo que tinha muitos embasamentos. Permita, pastor, de homens influentes, né? Homens influentes, como o senhor bem lembrou aqui, homens eruditos, sábios, né, conhecedores do Evangelho, mas que começaram a estudar e ter uma compreensão distorcida da essência do Evangelho. E por isso foi realizado esses concílios. Claro, eu sempre lembro que o próprio Senhor Jesus deixou claro, Mateus 16, 18, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, eu creio que o próprio Deus, ao longo do tempo, foi proporcionando, permitindo, né, haver essas discordâncias. Nós vemos em alguns momentos, como no primeiro concílio de Nicéia, um imperador, Constantino, foi convertido ao cristianismo, se converteu ao cristianismo e aí tratou de convocar um concílio. Tudo isso permissão de Deus, mas algo que o próprio Senhor Jesus já tinha dito lá, Mateus 24, versículo 11, o texto é bem claro. Jesus disse que surgiriam, olha o texto, Jesus disse assim, Mateus 24 e 11, e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Pronto. Então, justamente isso. Então, assim, na verdade, Jesus saberia que alguns de dentro da igreja não estaria, digamos, cumprindo, aceitando essa verdade. Isso. Eu queria pegar como referência, antes de nós entrarmos aqui, o ensino bíblico da dupla natureza de Jesus. Eu quero me basear aqui também, pastor Rejanildo, João capítulo de número 3, abordando que a fé, né? Tem gente que vai professar a fé em Jesus ou não, e muitos creem de uma forma muito pessoal. Diz assim, versículo 1: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Então, mostrando já aqui um pouco da natureza divina em Jesus, a deidade de Jesus, porque ele fazia sinais, digamos assim, confirmando que ele tinha
essa prerrogativa do Pai como filho e também como Deus. Então os sinais que Nicodemos falava era algo que Deus deixava para chamar a atenção das pessoas, mostrando quem era Jesus. E nesse diálogo aqui, né, Jesus começa a falar e aborda para Nicodemos assim: Jesus respondendo e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então, nesse diálogo aqui que a gente não vai se estender muito, eu estou falando assim que Nicodemos, um homem muito inteligente, um homem dentro da cultura judaica, mas ele chega até Jesus. E aí eu quero entrar aqui, Jesus falando, nascer de novo, ou seja, receber o Espírito Santo, para poder a mente começar a enxergar o reino de Deus, porque Jesus falou que se o homem não nascer do Espírito e da água, ele não poderá participar desse reino. Então, ou seja, muitos que nós vamos abordar aqui, que na verdade estão dentro da igreja, mas não nasceram do Espírito. Então ele vai ter uma mente humana interpretando, pastor Rejanildo, justamente isso que nós vamos abordar aqui. E se Jesus, aqui está muito claro, tem muitos textos que nós vamos falar, mostrando que Jesus, o verbo se fez carne, ele habitou entre nós, ele foi humano, tinha sua humanidade como nós, para comer, para beber, para descansar, para dormir, mas ele não perdeu a sua natureza divina, que é a sua deidade. Então, justamente isso. Então, baseado nisso, eu vou ler outro texto também que eu gostaria de ler no final, mas eu vou ler logo no começo, que está em Apocalipse, capítulo de número 22. O primeiro texto que eu li se refere da razão humana. Se a sua capacidade intelectual começar a rejeitar o que você está lendo, é tempo de você parar e observar que você vai ter que se dobrar, se você tem a fé, né? Porque se você tem a fé, você não vai ficar perturbado, pastor. Se você tem o Espírito Santo, cria uma dúvida, cria até um desconforto, você lê às vezes um texto, não estou entendendo, é natural. Isso. Não é não, pastor? Mas agora você começar a não só discordar, mas também acreditar que aquilo está errado, é um forte indício que o Espírito Santo não está conseguindo operar e tem consequências, né? Até porque, pastor, o texto que o apóstolo Paulo declara aos Coríntios, né, 1 Coríntios 2:15, diz bem claro: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Ou seja, só pelo Espírito de Deus o homem não tem outra consegue. Não tem, Outro meio, Jesus não pode participar, ou seja, você não entra. Isso. Você pode estar dentro da igreja, você pode até ter um título, você pode até conquistar... Tem inteligência. Tem inteligência intelectual, porque você vai fazer um curso de teologia, Isso. você pode ter uma capacidade intelectual muito grande, mas se não for pelo Espírito, você não entende. Aí em Apocalipse capítulo 22, versículo 18, diz assim: porque eu testifico a todos aqueles que ouvi as palavras da profecia deste livro, se alguém lhe acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. Versículo 19. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa, que estão escritas neste livro. Então já, olha, Deus ele é perfeito em tudo, revela a João, manda escrever, e agora nós vamos entrar propriamente dito nessas duas naturezas de Jesus, que é tudo que a gente está aqui abordando, né? Coloca assim, ó, descendência de Davi segundo a carne. Romanos 1:3. O apóstolo está se referindo aos ancestrais de Jesus. Ele veio de uma família humana de carne e ossos que vivia entre o povo de Israel. A sua linhagem, está registrada na introdução do Evangelho de Mateus capítulo 3 e de Lucas. Jesus foi concebido no ventre de Maria, uma virgem de Israel, pelo Espírito Santo. Pastor Rejanildo tem aqui Mateus capítulo 1, versículo 20, e também temos Lucas capítulo 1, versículo 35. Vamos
fazer a citação, que é isso que nós temos colocado, ou seja, Jesus teve família, ele teve, assim, a sua, digamos assim, ancestrais, né? Ele teve uma mãe, enfim, por gentileza. Inclusive, esse texto, Mateus 1 e 20, né? 1 e 20, diz o seguinte: e projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado do Espírito Santo. Glória a Deus. Inclusive, pastor, eu faço questão de lembrar também alguns outros textos no Antigo Testamento que declaram também a descendência de Davi, né? Isaías capítulo 11, versículo 1, o profeta Isaías considerado profeta messiânico, muito profetizou acerca da vinda de Jesus, do Messias, né? Diz: porque brotará um rebento do tronco de Jessé, Jessé, pai de Davi, né? E das suas raízes um renovo frutificará. Também Jeremias, capítulo 23, e o versículo 5, outro texto também que faz alusão, confirmando a descendência de Davi, Jesus. 23 e 5 de Jeremias, diz o seguinte: eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, sendo rei, reinará e prosperará e praticará o juízo e a justiça na terra. Ainda posso citar aqui 2 Samuel, capítulo 7, versículos 12 e 13. 2 Samuel, são textos bíblicos em o Antigo Testamento que já apontavam, né, a vinda do Messias, descendente da casa de Davi. 2 Samuel, capítulo de número 7, concluindo aqui esses textos, confirmando que estamos falando, 7, 12 e 13. Diz assim: quando teus dias forem completos, né, aquele texto de 2 Samuel, onde Davi desejava edificar um templo ao Senhor. Aí Deus diz a ele: quando teus dias forem completos e vieres a dormir com teus pais, então farei levantar depois de ti a tua semente, que procederá de ti, estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome e confirmarei o trono do seu reino para sempre. Todos esses textos que o Senhor falou, Romanos capítulo 1, versículo 2, ela apenas confirma o que Paulo estava escrevendo aos Romanos, que Jesus Cristo, ele tinha sido uma promessa. Isso. E que ele nasceria. Romanos 1, 2 diz assim: o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas santas escrituras. Então o Senhor citou textos antes, profecias concernentes ao nascimento de Jesus, e nesse primeiro tópico, mostrando que a mãe de Jesus é Maria. Então, sim, assim, ele teve um corpo humano, como veio também de Maria. E o versículo Lucas 1:35 vai narrar também a confirmação desse corpo humano de Jesus. E respondendo o anjo, disse-lhes: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será filho de Deus. Então você veja que Jesus, ele foi concebido pelo Espírito Santo. Aí mostra a deidade de Jesus. Aí já está mostrando que já, digamos assim, ele teve uma forma humana, a dupla natureza. Porque se não foi o Espírito que gerou, porque alguns acreditam que Jesus nasceu, mas de José e de Maria. Isso. Aí já é uma outra situação que nós tratamos, mas agora estamos falando especificamente sobre isso. No segundo subtópico vai ser declarado Filho de Deus em poder. Romanos 1, versículo 4, que é o tema, a leitura que a gente está se abordando, diz assim: ó, declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo nosso Senhor. Essa expressão indica a divindade de Jesus, e isso é reforçado logo em seguida pelas palavras Jesus Cristo nosso Senhor. Mais adiante, Paulo, ao descrever os privilégios de Deus, concedeu a Israel como a adoção de filho, e a glória e os concertos, e a lei e o culto, e as promessas. O apóstolo conclui: dos quais são os pais, e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito
eternamente, amém. Que no caso aí o versículo 5, né? A gente lê o versículo 2, o 3, o 4 e o 5, Paulo concretiza, mostrando que foi uma promessa, que vieram dos patriarcas, vieram de lá de trás a promessa, vieram toda uma descendência e que ele é eterno. Então aí está mostrando o pastor Reginildo, nesse segundo tópico, apesar de ele ter uma forma humana, dele, o verbo ter sido feito carne, ele não perdeu a sua essência, ele não perdeu a sua deidade. Isso. Porque alguns dizem que Jesus foi um profeta, já abordamos isso em outra ocasião, mas nós estamos falando que mesmo sendo humano, mesmo tomando forma humana, ele não perdeu a sua deidade. No antigo hino cristológico, nós estamos abordando aqui no terceiro subtópico, que está lá baseado, né, em Filipenses, né, Filipenses 2, do 5 ao 11, que essa expressão bíblica, esse texto bíblico vai mostrar Paulo descrevendo toda essa dupla, digamos assim, natureza. Mas aí, pastor Reginaldo, a gente começa a enxergar, quem vai abordar esse terceiro subtópico aqui, é que aí começa, ao ler um texto bíblico, a interpretação começa já a sair do espírito e ficar somente na mente humana. E se só ficar na mente humana seria bom, porque aí entra a maldade, né? Entra a deturpação. As pessoas começam agora a não só não estar interpretando pelo espírito, mas também tendo uma razão humana e fugindo da... Isso, até porque, como o senhor bem lembrou, a questão do, vamos dizer, numa linguagem bem prática, um orgulho humano. Né? O homem não quer aceitar, né? Porque o Evangelho de Cristo é aceito, creio que o senhor concorda, os irmãos que nos assistem, pela fé. E quando nós falamos de fé aí, nesse sentido, é necessário haver submissão à vontade de Deus, né? Ao querer de Deus. Então, quando o homem não aceita o Evangelho por fé, a fé em Cristo, ele começa a desviar, né? Desviar o entendimento acerca das verdades sagradas. E daí dá base justamente para essas heresias, né? Esses conceitos errados que fogem e acabam gerando toda essa dúvida, todo esse problema que nós citamos aqui nesse assunto. É interessante, é justamente especificamente, porque o herético, o que vai discordar, ele vai discordar do que está escrito. Verdade. E ele vai começar a ter umas ideias em cima disso. E um dos textos que, mais na frente, a gente vai falar dos heréticos que não acreditavam que Jesus tinha essa natureza divina, eles começam a se basear no texto, que é justamente esse de Filipenses capítulo 5, diz assim, ó, o texto está dizendo, embora que Jesus, sendo Deus, não usou as prerrogativas, não usou as prerrogativas da divindade durante o ministério terreno, e mesmo que fizesse uso delas, não consideraria isso uma usurpação. Vamos entender aqui. A gente tem que ler o texto. Você pode ler novamente, pastor? Filipenses capítulo 2. Porque aí aqui vai mostrar que uma confusão na cabeça das pessoas. A gente está falando assim, ó, mesmo ele sendo Deus, ele não usou as prerrogativas de Deus. Aí, por quê? Porque um dos atributos de Deus, digamos assim, um dos atributos incomunicáveis é a onipresença. Sim. Então Jesus não poderia ser onipresente no corpo. Tá entendendo? Agora assim, de conhecimento ele tinha onisciência, ele sabe de tudo. Tanto é que muitos dos milagres que ele ia fazer, lembro que quando aquele aleijado desceram do telhado, e Jesus olha para aquela pessoa que estava ali cometida de uma enfermidade por causa do pecado, e Jesus disse, levanta da tua cama e anda, e os corações dos que estavam ali começam a dizer, quem é esse que tem poder para perdoar pecado? Aí Jesus começou a dizer assim, por que vocês estão pensando nisso? Ou seja, a gente percebe que alguns atributos assim, de Deus, ele manifestou mostrando que ele era Deus, mas não mostrou todos. Quando o homem desce, né, Jesus olha em volta e olha para o homem,
se compadece e diz: filho, perdoados estão os seus pecados. Aí gera toda a polêmica. Um começa a olhar para o outro e dizer: quem é esse? Mostrando um dos Está atributos blasfemando, dele. né? Mas na realidade ele estava mostrando Aí, como o senhor estava lendo aqui, em Filipenses capítulo 2, versículos 7 e 8, quando ele diz que aniquilou-se assim, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Então esses textos começam a mostrar que se ele se fez forma de homem, então ele não é Deus. No versículo diz assim: e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Então esse texto está afirmando que Jesus tomou forma humana e que ele tinha uma natureza humana, pastor Rejanildo. Assim, mesmo ele sendo Deus, ele se comportou, digamos assim, como servo, obedecendo ao Pai, se sujeitando. Imagina só, ele sendo Deus, criador de todas as coisas, tomar uma forma humana, bater, ofender, chamar ele de Beelzebu, duvidar dele. Imagina só, é justamente isso que Paulo estava falando, que mesmo sendo Deus, ele não usou as suas prerrogativas de Deus. Imagina ele na cruz ali, a criação dele rejeitando ele, usurpando dele, dizendo um monte de desaforo para ele, e ele diz: Pai, perdoa-lhe. Porque como servo, como um homem, ele estava ali na condição de servo e estava perdoando. Porém, a gente sabe que após ele fazer a obra, esse mesmo Jesus que perdoou é aquele que espera o homem se arrepender, porque também se o homem não se arrepender dos seus pecados, não vai ter outro caminho a não ser o juízo eterno. Verdade, pastor. Inclusive, bem falado pelo senhor, que é necessário o homem crer, né? Se o homem não crê, não tem direito, porque Jesus veio e ali, como homem, o senhor bem lembrou, destacou, ele estava cumprindo o propósito do Pai, né? E cumprindo o propósito do Pai, ele estava submisso, não à sua própria vontade, mas à vontade do Pai. Observe que em diversas oportunidades, Jesus ele se direciona ao Pai, né? Agradecendo ao Pai. E em outras oportunidades nós vemos de forma clara, em específico eu cito uma bem chamativa, aquela passagem bíblica onde Jesus está lá no Getsemane, e ele ora ao Pai, pedindo fortalecimento ao Pai, pedindo que o livrasse, pedindo ao Pai, se possível, tira de mim esse cálice, mas não seja feito a minha vontade, seja feito como tu queres. Então Jesus mostra claramente ali que estava cumprindo o propósito e não simplesmente havia uma separação dos seus atributos, como Deus e como homem. Não, Senhor. É o que nós vamos ver na sequência do texto, no estudo, na sequência do estudo, nós vamos ver de forma clara aqui o que aconteceu, o que foi que esses hereges declararam, qual era o seu entendimento acerca desse assunto. Esse versículo aqui, versículo 7, para a gente concluir essa parte, mais aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de servo, fazendo semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se. Então, o autor ele coloca aqui que esse termo grego de forma é morfin, usado pelo apóstolo Paulo, sendo em forma de Deus, indica essência imutável. Então, quando ele tomou forma, essa palavra forma, tomou forma de homem, esse significado aí diz assim, que ele não perdeu a sua essência, ele continuou sendo Deus. Então, quando ele foi gerado lá no ventre de Maria e tornou o verbo se fez carne, ele não perdeu a sua essência. Aí é justamente nesse ponto que o senhor já começou a falar aí, sobre o segundo tópico, Sim. As heresias contra o ensino bíblico da dupla natureza de Deus. Bem verdade, pastor Rejanildo, a gente sabe que se a gente aceitou a Jesus, se não medita na palavra de Deus, se não lê as escrituras como Jesus falou, que o homem tinha que nascer da água, nascer do Espírito, senão ele não entenderia. Então é importantíssimo esse estudo de Nova de Paz,
ainda que a gente está num nível aqui mais teológico, podemos assim afirmar, Sim. que às vezes não chama muita atenção das pessoas, é que é importante você ler na palavra de Deus, você meditar na palavra de Deus, você se fortalecer na palavra de Deus, para que a sua razão humana não venha, digamos assim, a sufocar. Em Mateus capítulo 13, a parábola da semente, né, do semeador, vai mostrar que a semente é a palavra, mas ela cai no nosso coração, que representa aqueles terrenos. Mas se essa palavra for sufocada com os cuidados da vida, dos espinhos, ela não vai desenvolver. Então já é uma outra problemática. Pastor, me permita, estou lembrando essa questão, falando da questão da palavra, mas eu lembro justamente a questão da busca, ou a entrega, melhor dizendo, consagrar a vida, né? A consagração que o apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 12. Rogo pela compaixão de Deus que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ou seja, deve haver uma entrega total a Deus, isso também junto ao jejum, oração, para que o nosso eu seja amortecido, a nossa natureza humana seja amortecida, a nossa vontade seja amortecida e possamos assim estar como que aberto, né? Disponível para deixar Deus falar conosco, Deus transmitir para nós as suas verdades, né? Nos fazer interpretar as suas verdades de forma coerente com a sua vontade. Justamente quando você fala assim de apresentar o corpo, dentro da Bíblia fala que nós temos corpo, alma e espírito, somos tritocomos, né? Tritocomos, né? Isso. Então, corpo, alma e espírito. Então, o corpo não é somente essa matéria. Isso. Existe a questão espiritual da alma, o espírito que está agora em Cristo. Para poder existir toda uma... Que após essa santificação, que há através da palavra, através do jejum, através da oração, através da obediência, do temor a Deus, Deus vai transformando a nossa mente. Agora, justamente isso, se a gente seguir esses passos básicos, nós conseguiremos entender a Bíblia com mais naturalidade. Não seria tão difícil de seguir e entrar por um caminho desse, né? Mas, pastor Reginildo, as heresias contra o ensino bíblico da dupla natureza. Aí tem aqui 3 subtópicos, né? Quem foi Nestório, nestorianismo e monofisismo. Ou seja, a gente vai falar nesse ponto agora dessas seitas que surgiram durante esses séculos que surgiram aí, né? E depois a gente vai mais na frente, né? Falar sobre o Concílio de Calcedônia, que a gente está falando que teve 3 concílios. Esse último veio fazer essa correção dessas ideias heréticas. E no finalzinho a gente vai abordar aqui sobre o perigo das heresias na atualidade. Pastor Reginildo. Muito bem. Segundo tópico, o comentarista destaca as heresias contra o ensino bíblico da dupla natureza de Jesus. Quem foi Nestório? O comentarista destaca, ele foi bispo de Constantinopla entre 428 e 431, discordava do título dado a Maria defendido por Cirilo de Alexandria, mãe de Deus, em grego Theotokos, literalmente portadora de Deus. Ele sugeriu receptora de Deus, ou Christotokos, mãe de Cristo. Sim, Maria é mãe do Jesus humano. Está lá em Mateus capítulo 2, versículos 11, versículo 13, versículo 14, versículo 20 e versículo 21. E não mãe de Deus, diz o comentarista, visto que Deus é eterno. Isaías 40, versículo 28. Vou ler esses textos, né, para a gente confirmar. É interessante, pastor Reginildo, dessa introdução, que esse Nestório, ele começa a combater uma outra heresia, né? Que a gente está falando aqui, que ele diz assim, esse termo usado como Maria, mãe de Deus, fundiu a cabeça dele. Ele disse, não, Maria não é mãe de Deus. Mãe de Deus. Porque esse termo mãe, ele dava uma conotação que Maria estava acima, e assim, Deus tem mãe? Deus não tem mãe. Então, esse Nestório é interessante que, olha, ele era um bispo, ele era um homem que estava dentro da igreja. E ele começa a discordar, é bem interessante isso, ele começa a discordar desse título dado mãe de Deus. E interessante que Nestório, mais na frente vai entender que ele vai levantar uma outra ideia, então, ou seja, é um herético combatendo com o outro dentro da igreja. Então a gente está falando isso aqui, que ele combatia esse termo mãe,
não se aplicava, mãe de Deus não se aplicava corretamente. Então, era mesmo ele sendo um herético, mas nisso que ele está abordando corretamente, né? Que é os textos, né, pastor Reginaldo, que o senhor citou aqui, né? Sim. Mateus capítulo 2, versículo 11. Deixa eu ler aqui, versículo 11. Mateus capítulo 2, versículo 11 vai dizer: e entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram, e abriram-se os tesouros e lhe ofertaram dádivas, ouro, incenso e mirra. Então, no versículo 11 fala sobre isso. No versículo 13: e tendo-se eles retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonho, dizendo: levanta-te, toma o menino e a sua mãe e foge para o Egito, e demora-te lá até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Versículo de número 14. E levantando-se ele, tomou o menino e a sua mãe de noite e foi para o Egito. Versículo 20. Ele fala: e dizendo: levanta-te e toma o menino e a sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já está morto os que procuravam a morte do menino. E o último versículo 21. Então ele se levantou, tomou o menino e a sua mãe e foi para a terra de Israel. Então todos esses textos bíblicos na história, ele estava confirmando que, de fato, Maria era mãe de Jesus, mas não mãe de Deus. Porque o outro já dizia que era mãe de Deus, ou seja, era um herético combatendo outro herético. Mas continue. E o texto de Salmo 90, né, que confirma que Deus é eterno, Salmo 90, verso 2, diz: antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, tu és Deus. E 93, verso 2 também diz: o teu trono está firme desde então, tu és desde a eternidade. Então, assim, usando, se for ler o texto do seu espírito, pastor Reginaldo, dá um nó na cabeça. A verdade também deve ser dita aqui. Veja só, se a gente está dizendo que Jesus é Deus, porque ele não perdeu sua deidade, e Maria gerou Jesus. E essa expressão, né, dizer mãe de Deus, então, assim, ou seja, a lógica humana porque parece ser considerável. Se Jesus é Deus, como a gente está dizendo que ele é, porque ele é, e sim, a mãe dele gerou ele, então dizer mãe de Deus. Então, na lógica humana, não teria nenhum problema. Mas a gente sabe, mais na frente, que vai ter lá nas heresias de hoje, sim, que as pessoas começam a tirar a glória de Jesus e dar para quem? Para o homem. Então, lá em 428, lá em Constantinopla, já começou a ter. Isso não era um assunto como a gente está comentando aqui, não. Era uma coisa que era predominante no meio do povo da igreja do Senhor. Diz o comentarista: a expressão adotada por Cirilo era uma contradição em si mesma. Embora a posição de Nestório fosse bíblica e teologicamente correta, a popularidade do termo mãe de Deus de Cirilo impediu o êxito do termo e da explicação de Nestório. A preocupação dele era menos com a mariolatria e mais com as ideias do arianismo. Então, já é outra situação. Você veja aqui, veja como às vezes a verdade fica caladinha e a mentira se propaga. Cirilo, ele começou a ter essa ideia de mãe de Deus, mas Nestório não conseguiu combater. Por quê? Porque a popularidade dessa ideia de mãe de Deus ele não conseguiu desfazer. Então, veja, meus amados irmãos, que muitas das vezes uma mentira se tornou até popular, né? Se tornou popular, se tornou uma verdade. Isso. Ficou tão comum dizer mãe de Deus, mãe de Deus, mãe de Deus, que as pessoas entendiam Maria como mãe de Deus e Maria estava acima do próprio Deus. Aí esse Cirilo, ele aborda essa ideia de mãe de Deus. Nestório não concorda, muito embora, como dizer aqui, Nestório, ele não estava nem preocupado em combater, porque ele estava endeusando Maria, idolatrando Maria, que já é outro problema, né? Isso. Veja só isso, ó, em 428. Meus amados irmãos, você que está nos acompanhando, veja que é importante entender que o que acontece hoje não é uma coisa de hoje, não. Verdade. Olha só, é o 4º século, já entrando no 5º século, estava dentro
achando que Jesus não era Deus, ou se era Deus, Maria era mãe de Deus, e estava nesse. E entra o arianismo. O que é o arianismo? Já era outro herético, que era um presbítero ário, que estudamos em lições anteriores, ou seja, Ário, um presbítero, Nestório, um bispo, e Cirilo aí tem então todos esses homens estavam dentro da igreja através dos séculos, digamos assim, e a gente enxerga aqui que chega um momento que chega no limite, e é justamente isso, né? O nestorianismo, né? Aí o senhor continua, por gentileza. Nestório defendia a formulação dos pais nicenos, a divindade de Cristo e a humanidade defendida no credo niceno. Constantinopolitano, em 381, não é? É o credo niceno, Constantinopla. Segundo o pensamento nestoriano, as duas naturezas de Cristo, a humana e a divina, eram duas pessoas. Olha, dá até uma parada aí. Aí veja só, o Nestor, ele é Nestório, né? Isso. Ele começou a dizer assim, que eram duas pessoas. A gente está dizendo que são duas pessoas. Uma divina e outra humana. Mas ele está dizendo que o cara começou a acreditar que eram duas pessoas. Então não são duas pessoas. É uma pessoa, Cristo, só que ele não perdeu a deidade de Deus. E veja só que é natural. Entendia o Cirilo dizer que Maria era mãe de Deus. Não razão humana, se Jesus é Deus, então Maria também é divina. Mãe de Deus. Tá entendendo? Colocou a divindade para Maria e começou a idolatria em Maria. Aí esse rapaz começou a debater, né, quase o nestorianismo, né? Continua aí. Isso significava, na realidade, pastor, que Maria, mãe de Jesus, deveria ser chamada de Cristótocos, de acordo com ele, né? Mãe de Cristo, e não Teótocos, mãe de Deus, pois ela teria dado à luz apenas a natureza, na compreensão dele, ela teria dado à luz apenas a natureza humana de Cristo, não a natureza divina. Que faz sentido, porque quem deu a natureza, Cristo já existe, Deus já existia, só que ele tomou forma humana. E você vê que o Espírito Santo gera em Maria. Então, no caso, o Nestório, ele até nesse ponto aí, a gente percebe que ele combate o Cirilo lá, mas também aí ele já pega outro caminho, mostrando que eram duas pessoas distintas. Quando na realidade não era. Não é. Aí diz aqui, essa foi a acusação contra ele. Deixa eu ver, essa foi a acusação. A ilustração nestoriana era a comparação de marido e mulher serem uma só carne. Gênesis 2 e 4. Essa alegada afirmação nestoriana foi considerada heresia pelo concílio de Éfeso em 431. Ele foi condenado por esse concílio, que o declarou herege, e o imperador o exilou. Pronto, então já entrou uma outra situação, que a ideia que ele tinha, que, como outros acreditam, né, que assim, ele acredita que era duas naturezas, mas só que é como homem e mulher. Como o texto bíblico, será uma só carne. Então ele dizia assim, que existia duas pessoas, né, separadas, como homem e mulher, mas que na visão de Deus era uma coisa só. Então, você vê que ele já pega uma outra texto bíblico e vai fundamentar a sua tese. Aí tem um termo que ainda é muito comum, né? Monofisismo, né? Que aí é o que a gente está falando, que é falando sobre das duas naturezas. O termo vem de duas palavras gregas, monos, quer dizer único, phasis, quer dizer natureza. Seu principal expoente foi Eutico, também conhecido como Eutike. Essa doutrina afirma que as duas naturezas de Cristo são fundidas em uma só natureza amalgamada. O sentido de amalgamar é o sentido não de unir. Não se trata de união, mas mistura, fusão. Veja a concepção que a gente tem aí, para a gente somente. Os irmãos, eu acredito que os irmãos estão entendendo. Veja só, uns diziam que eram duas pessoas. Aí agora ele diz assim que não, é uma só. Uma só pessoa, só que as duas naturezas elas estão misturadas. Não, elas não estão misturadas, elas são distintas. É uma pessoa com duas naturezas, uma divina e uma humana. É o que o João falou, é o que Paulo falou. Então, é bem verdade que se a pessoa não tiver pelo Espírito e tiver com a razão humana, eles vão começar, digamos assim, a criar essas ideias e propagar isso. E o autor faz uma colocação bem interessante. Ele dá uma ilustração, não é, pastor Rejanildo? Ele mostra aqui uma fusão aqui
química para dar a ideia do que é o que esse Eutico já entendia de forma diferente. Um entendia que era duas pessoas, outro entendia que as duas naturezas estavam misturadas, e isso era o que estava no meio dele. Aí a ilustração dele, o bronze é uma liga de cobre e estanho, de modo que nem é cobre nem é estanho, mas outro metal. Também ele coloca o seguinte: quanto à cor verde, é uma mistura das cores azul e amarela. Assim como o bronze não é cobre nem estanho e o verde não é azul e nem amarelo, da mesma forma, de acordo com Eutico, as naturezas humanas, as naturezas de Cristo não são divina nem humana. Ele mostra aqui, né? É bem interessante essa coisa aqui, né? As cores. Ele fala assim, o verde, né? Isso. Ele dá um exemplo assim, que o verde ele é a mistura do azul e o amarelo. Se você pegar quimicamente a cor amarela e o azul, se você juntar essas duas cores, vai sair o verde. Então, a ideia desse Eutico era justamente essa, que ele tinha duas naturezas, mas estava uma misturada na outra. Mas a Bíblia não fala disso. A Bíblia fala que ele tinha uma natureza humana e uma natureza divina. Por que não pode se misturar? É a ideia que ele tinha, né? O Eutico tinha essa ideia. E que fica claro, né, em algumas passagens bíblicas, pastor, eu até fiz questão de destacar aqui dois exemplos. O primeiro exemplo, o exemplo quando Jesus estava lá no barco, né? Mateus capítulo 8, versículo de número 24. Mateus 8 e 24. Mateus 8 e 24. Olha o que diz a palavra de Deus. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos aproximaram-se, o despertaram dizendo: Senhor, salva-nos que perecemos. E ele lhes disse: por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar e seguiu-se uma grande bonança. Então, o que nós vemos aqui na prática? Jesus, como homem no barco, ele está cansado, sente cansaço, e está ali dormindo. Na mesma condição de humano. Condição humano, né? Mas como Deus que o é, de repente, o que acontece? Ele é acordado, despertado pelos discípulos, e automaticamente ele age como Deus, repreendendo os ventos, repreendendo o mar, a ponto dos discípulos olharem e dizer assim: que homem é este? Né? Olha o que os discípulos disseram no versículo 27. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Então aí fica bem claro, né, a dupla natureza de Jesus expressa ali e aqui interessante combatendo, né, contra esse rapaz, né, que tinha a ideia que era tudo misturado. Uma coisa que é interessante aqui, mostrando que se Jesus tem uma natureza misturada, então o Espírito Santo de Deus, tá entendendo? Não concebeu Jesus. Sim. Porque Jesus foi concebido pelo Espírito Santo. Não é que ele foi concebido, né? Ele está lá, ele foi assim, e para nossa mente entender, ele já existia, mas como ele tomou forma humana, e não era para dizer assim, não foi de José. Isso. Não foi existe, gerado pelo Espírito Santo. Não tem um homem e uma mulher tendo um relacionamento e vai ter Jesus agora Deus gerado de José. E aí justamente isso, em Romanos capítulo 9, versículo 5, ele vai dizer claramente, combatendo contra essa ideia de Eutico. Eu estava falando que o rapaz, mas é um Eutico, né? Que não era misturada as duas naturezas, eram distintas. Versículo 5 de Romanos capítulo de número 9. Diz assim: dos quais são os pais, e dos quais é Cristo, segundo a carne, ou seja, o corpo humano, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Então, Paulo fala que da eternidade é um atributo da divindade exclusiva de Deus e exclusiva de Cristo, dessa questão. A eternidade, se fala assim, atemporal, não está sujeito à ação do tempo. O tempo do homem é diferente do tempo de Deus. Continuando, aí tem aqui o concílio de Calcedônia, não é, pastor Regionido? Porque os concílios era justamente essa ideia de fazer a correção das interpretações que estavam
predominantes dentro da igreja que estava criando uma maior, digamos assim, de maior confusão, né? Eu não digo nem confusão, porque na ideia de algumas pessoas não era confusão. Na ideia das pessoas era uma verdade, mas essa verdade não era que foi dita por Jesus nem pelos apóstolos. Ensinada pelos apóstolos. O Concílio de Calcedônia. Essa formulação teológica fala das duas naturezas de Cristo em uma só pessoa. As propriedades de cada natureza permanecem intactas, concorrendo para formar uma só pessoa e subsistência, não dividido ou separado em duas pessoas, mas um só e mesmo Filho unigênito, Deus Verbo, Jesus Cristo Senhor. A encarnação do Verbo não é uma conversão ou transmutação de Deus em homem, nem de homem em Deus. A distinção é precisa entre natureza e pessoa, diz o documento. A união dessas duas naturezas é permanente como resultado da encarnação. O documento é uma interpretação precisa das Escrituras. Então, o pastor, foi feito, irmãos, o concílio, né, realizado o concílio, onde houve uma convocação desse concílio, uma reunião entre homens que eram doutos no conhecimento, bispos da igreja, para tentar tratar essa situação a fim de dirimir essas ideias distorcidas e formular uma ideia consistente, baseada ou fundamentada na doutrina que foi pregada pelos apóstolos e ensinada por Jesus, né? Então aí o concílio agora chega a essa conclusão para tentar de uma vez por todas eliminar as teses lá dos arianos, né? do arianismo e também de Nestório e o Eutico. Tem o né? Cirilo também, se bem que muitos homens que têm a prerrogativa de ensinar e acaba se divergindo, assim, distanciando da verdade, né? O autor faz uma citação aí de João capítulo 10, versículo do 30 ao 37, abordando isso que eu estou falando, que não teve essa transmutação de Deus em homem, nem homem em Deus. Diz assim, versículo 30, eu e o Pai somos um. Então, se Jesus está dizendo que ele e o Pai é um só, está falando que ele é Deus. Então, não teve essa mistura, essas duas naturezas, ou duas pessoas. Versículo 31, os judeus pegaram, então, outra vez em pedras para o apedrejarem. Ou seja, você veja que a resistência humana, porque para o judeu era uma blasfêmia dizer que Jesus era Deus, né? Versículo 32, respondeu-lhe Jesus, tenho-vos mostrado muitas obras boas procedentes de meu Pai, por qual dessas obras me apedrejais? Então, você vê Jesus mostrando um corpo humano, falando com as pessoas, falando com os doutores da lei e mostrando a sua divindade. Eu tenho mostrado a obra do Pai, ele mostrando que ele com o Pai estava no mesmo que combate contra outras heresias, dizendo, ariano, dizendo que Jesus é criação de Deus, é um Deus menor, é um Deus assim, inferior, como também o Espírito Santo é inferior, que já falamos também sobre isso. Ou seja, quando a gente vai abordando os heréticos, cada um vai criando uma ideia e vai fazendo uma definição de Deus, de Jesus. Na prática, me permite desvirtuar, né? Desvirtuar as pessoas do verdadeiro ensino, né? Para que as pessoas tenham uma ideia diferente que seja aparentemente boa, mas na realidade não condiz com o ensino correto. Eu vou ser mais enfático, pastor Rejanildo, baseado no que nós lemos de quando Jesus falou para Nicodemos que tinha que nascer. Sim. Eu acredito que às vezes a pessoa ela não tem um espírito, porque ou seja, como eu tenho o Espírito Santo de Deus e Deus não me mostraria isso, eu leio um texto, primeira carta aos Coríntios, mostrando que pelo Espírito a gente discerne as coisas, Deus nos mostra. Então, se o Espírito Santo é na minha vida, ao ler essas Escrituras, eu vou entender que essa é a verdade. De forma correta, né? De forma correta. Se eu não tenho um Espírito, a minha interpretação ela vai ser muito à base da minha capacidade intelectual.
Por isso que o João fala assim, olha, veja se... Provai os espíritos. Provai, veja se isso procede do Pai. Ou seja, ele está dizendo claramente, não vem de Deus. Aí eu vou dar uma continuação aqui dessa base bíblica, para a gente entrar no terceiro tópico, mostrando o perigo das heresias na atualidade. Dando continuidade lá em João 10, do versículo 33, os judeus responderam dizendo ali, não te apedrejamos por obras boas, mas pela blasfêmia, porque, sendo tu homem, te fazes diante de Deus a ti mesmo? Te fazes Deus a ti mesmo? Ou seja, veja só que aí tem tanto texto bíblico que mostra que os próprios os fariseus e escribas, que não estavam reconhecendo Jesus como um enviado, como Deus, mas eles também dizem que tu é homem. Ou seja, mostrando que Jesus tem uma natureza humana. Se tu é homem, ele tinha corpo, ele via, esse rapaz aqui está aqui dizendo que é Deus. Então, nessa própria refutação dos escribas e fariseus, dizendo que Jesus estava blasfemando por não reconhecer que ele é Deus, mas também ele já está confirmando que ele estava... Aí como é que esses heréticos aqui estão dizendo que Jesus não... Porque tem outros que dizem que ele é um fantasma, né? Era um espírito, não tinha corpo. Sabe, pastor, que o senhor falou agora bem lembrado, irmãos, nos assistem, dessa dificuldade de entendimento até mesmo dos fariseus, que eram a seita judaica, os religiosos, conhecedores da lei, de Deus, dada através de Moisés. E nós vemos uma passagem bíblica que nos chama a atenção, o Espírito Santo vai lembrar aqui, da passagem da mulher adúltera, né, quando os homens vão até Jesus e insistem para que Jesus sentencie aquela mulher que havia pecado em adultério. E estão com pedra na mão para apedrejar a mulher, e eles apontam a lei e dizem, tu que dizes, né, esperando que Jesus a sentença. E quando Jesus de repente diz, aquele que não tiver pecado atire a primeira pedra, e gerou uma confusão e acabaram deixando aquela mulher jogando as pedras fora e saíram todos, né? Então nós vemos que até eles mesmos tinham dificuldade de compreender, né, diretamente, e isso quer dizer que é impossível o homem ter essa compreensão exata se ele não aceitar por fé. E o que Jesus disse, irmãos, quando ressurreto, a Bíblia de Jesus apareceu lá aos discípulos, Tomé não estava presente, Tomé, uma segunda oportunidade, segunda reunião, Jesus aparece e Tomé está presente. Jesus disse, vem aqui Tomé, toca, né? Toca aqui nas minhas cicatrizes, mostra a ele. E quando Tomé assim o faz, Jesus diz, bem-aventurados que não viram, mas creram. Ou seja, somente por fé, pastor. A fé recebe o espírito, o coração de carne, tira o coração de pedra. Isso. Enfim, e concluindo aqui nesse texto, no versículo 37, Jesus diz assim, se não faço as obras de meu Pai, não acreditei. Isso eu acabo de falar. Jesus veio e começou a fazer a obra do Pai, manifestando o poder que ele tinha de Deus, do próprio Pai, sendo ele Deus também, ele fazia a obra do Pai. E assim, e no versículo 38, mas se as faço e não credes em mim, crede nas obras, para que conheçais e crediteis que o Pai está em mim e eu nele. Se vocês não creem em mim, não creem na obra. Isso. Mas aí eles nem criam na obra, porque se eles acreditassem na obra, eles estavam reconhecendo que Jesus era Deus. Aí entra o homem, o coração de pedra, e isso aqui era os resistentes, isso aqui não aceitava. E outros, isso aqui é interessante que a gente conclui esse quarto ponto aqui. Inclusive, pastor, me permita o versículo de João capítulo 8 também, né? João capítulo 8 é outro texto que embasa aí essas verdades que o senhor está passando. João capítulo 8, versículo 42, né? Diz assim, Jesus disse, se Deus fosse o vosso Pai, me amareis, porque eu saí e vim de Deus, não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Por que não entendeis a minha linguagem? Uma pergunta. Por não poderdes ouvir a minha palavra. Aí Jesus até disse, foi mais contundente, dizendo, vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida, não se firmou na verdade,
porque não há verdade nele. Quando ele profere a mentira, fala do que ele é próprio, é mentiroso e pai da mentira. Mas porque vos digo a verdade, não me credes. E aí Jesus disse, quem é de Deus escuta, João 8:47, quem é de Deus escuta as palavras de Deus. Por isso vós não escutais, porque não sois de Deus. Né? Então eles tinham dificuldade de entender. Jesus foi bem enfático. Né? A questão do homem viver na mentira, né? No engano, dando ênfase ao seu orgulho, à sua natureza humana, aos desejos da sua própria natureza. O homem acaba agindo como cego espiritualmente, não conhecendo, não conseguindo assimilar as verdades de Deus. E isso leva justamente ao homem acabar a tomar um caminho distorcido da verdade, que é, meu pastor Valmir do Canto, irmãos que nos assistem, uma realidade que nós vemos na prática, base dos homens que são fundadores de seitas, né? A maioria deles, como, por exemplo, podemos citar, nós já abordamos no estudo passado, a seita dos Testemunhos de Jeová, nós vemos que são, o seu fundador, ele olhando o histórico, né? A história, né? do fundador, o histórico dele mesmo, do fundador, diz que ele era um crente, né, religioso de uma igreja de porte evangélica, e ele não acreditava na doutrina, não aceitava a doutrina de que o homem vai para o inferno. E aí ele buscou estudar a Bíblia e buscando entender essas questões de forma mais abrangente, e acabou gerando assimilando a verdade de forma distorcida e utilizando textos até mesmo que fundamentam suas teses, e daí disseminando, e hoje nós vemos o que se deu em todo mundo, né? A gente, quando está aqui, a gente chegou a uma conclusão, acho que eu, o senhor e todos que abordam são apologetas, estão defendendo aquilo que Jesus sempre falou, seguindo o exemplo de Jesus. O nosso desejo é que acabasse, né, pastor Reginaldo? Sim. O nosso desejo é que... Mas a história vai mostrando, e o que Jesus falou, que nós temos que estar preparados. Você veja que o Concílio de Calcedônia, que a gente entra agora no terceiro tópico, né? Sim. O Concílio de Calcedônia, ele veio, digamos assim, dar limite, botar ponto final, porque quem se reúne para acabar com as divergências tem como objetivo de trazer paz e trazer unidade de pensamento. E quem faz pensando que vai conseguir fazer e vai dar certo. E até ali todo mundo concorda, mas quem está ali no meio, às vezes não consegue ter um argumento, sim, mas não deixa de continuar fazendo o que é de errado. Você veja que os perigos dessas heresias na atualidade. Por que eu estou dizendo isso? Porque o de Calcedônia, né, foi lá em 451, né? Sim. Aí quando a gente vê 451, 50 anos depois, diz assim, ó, os monofisistas, quanto à doutrina monofisista, foi rejeitada juntamente com os nestorianismo, ou seja, tanto aquela ideia de que existia uma natureza misturada com a outra, como também existia duas naturezas distintas, e o tanto de nestorianismo foi rejeitado, houve uma reação Jacob Baradeus, né? De 500 a 578, um monge sírio liderou um grupo monofisista, sim, e preservou a tradição sírio-monofisista, conhecida como tradição jacobita. Ele e os seus seguidores rejeitaram a decisão do Concílio de Calcedônia, ou seja, 50 anos depois, expulsaram o Nestório. Também teve cadê o outro aqui? Nestório, teve o Cirilo, teve também o Eutico, teve também eles foram rejeitados. A própria igreja chegou a uma conclusão, a liderança, a presidência da igreja, os presbíteros, os bispos, isso aqui está rejeitado. Mas 50 anos depois, ou seja, não se cessou ali não. Verdade. Aqui está se mostrando que esse grupo de Jacob, ele diz assim, não,
A gente discorda disso aí, não. A gente não aceita o concílio da Calcedônia. Aí disse, quem são esses hoje? Aí ele fala aqui, as igrejas ortodoxas, cóptica, armênia, jacobita, né? Isso. E Abissínia, ou seja, não tem muito conhecido conosco, mas essas igrejas, elas simplesmente não aceitam o concílio. É como se a igreja, na liderança, nós não aceitamos esse ensinamento porque ele é herético, mas eles não aceitaram. Então, e eles creem que Jesus Cristo, mas creem como Jesus Cristo. A gente está falando, pastor Rejanildo, de que não crê em Jesus, porque também tem muitas outras denominações, outras religiões que não creem em Jesus. A gente está falando somente dos que creem em Jesus, dos que creem em Jesus. Historicamente está comprovado toda essa divergência, essa discordância. E eu só lembro o que Jesus falou, né? Então, aí vamos colocar aqui, ó. É importante conhecer a cristologia dessa tradição cristã e saber como responder seus questionamentos e, sobretudo, conservar fé no Jesus, o Deus que se fez homem, Emanuel, Deus conosco. Mateus capítulo 1, versículo 23. O Deus que se manifestou em carne. Pode ler, pastor Reginaldo, primeira carta de Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Então, irmãos, é muito sério, porque se você for ler a história, é muito extensa, você vai ver. Eu pesquisando, fui ver essas igrejas, entre eles mesmos há uma discordância, depois eles se unem, depois se separam. Isso tudo está em torno do nome de Jesus. Interessante que o senhor vai ler esse texto aqui, que tem um texto bem interessante sobre isso também. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 16. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Glória a Deus. Então, esse texto está confirmando justamente, simplesmente, Jesus é Deus, mas ele teve um corpo humano, a natureza humana, viveu conosco, chorou. Mas em outro estudo nós vamos abordar o cotidiano da vida comum que Jesus tinha, mas mesmo sendo Deus, ele estava na natureza humana. Mateus capítulo 24, Jesus já preparando os discípulos, bem antes de começar toda essa obra, ele falando que as pessoas teriam que ter muito cuidado. Versículo 4, versículo 3. Estando ele assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele e aos seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos quando serão essas coisas e que sinais haverá da sua vinda até o fim do mundo. Ou seja, Jesus estava mostrando que o templo seria derribado e os discípulos não conseguiram entender. Ele nos mostra quando isso vai acontecer. Aí Jesus começa, veja só, o intervalo, Jesus nem tinha ainda concluído a obra, mas haveria muita coisa de acontecer até a volta deles. E Jesus respondendo disse: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Ou seja, a gente está falando que muitos viriam no nome de Jesus. Por isso que os escribas e fariseus não acreditavam que Jesus era Deus, não estava com ele, achando que Jesus era um impostor. Por isso é uma blasfêmia. Então a gente está falando que no nome de Jesus, já veio muito no nome de Jesus. E Jesus, olha, vocês têm que ter certeza, tem que ter cuidado, para que ninguém vos engane, porque muitos enganarão a muitos, né? E aí ele fala todo um contexto onde haveria um pecado em grandes escalas, né? Versículo 6. E ouvireis de guerra, rumores de guerra, olhai e não vos assusteis, porque é mistério que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Então, voltando um pouquinho aqui, trazendo que Jesus, ele começa a trazer uma advertência: vocês têm que ter cuidado para não ser enganado, porque muitos vão vir no meu nome. E a gente está falando no nome de Jesus, falando da obra do nosso Salvador e mostrando as suas duas naturezas, mas mesmo assim, do nome de Jesus surgem muitas divergências
E a gente tem que ter o cuidado de não se embaraçar com muitas conversações, porque isso acaba não edificando. No segundo subtópico vai dizer assim, o quenoticismo. O verbo grego queno significa esvaziar. Filipenses 2,7. A doutrina quenótica afirma que Jesus, enquanto esteve na terra, esvaziou-se a si mesma dos atributos divinos. São duas linhas principais. O verbo possuía os atributos divinos, mas escolheu não os usar. E as prerrogativas da deidade foram usadas, mas na submissão do Pai e na direção do Espírito Santo. Entendemos que, sem atributos divinos, Jesus é menos que Deus. Os quinoses é o esvaziamento de Cristo. Isto foi uma condição para o seu messiado. E por isso ele abriu mão da sua glória celeste. João, pode ler, pastor Reginaldo, capítulo 17, versículo 5. Jesus revelou a sua natureza divina quando esteve na terra. Ele agiu como Deus, pois perdoou os pecados. Ele vai chegar mais aí. Então, João capítulo 17, versículo 5. Versículo de número 5. Diz assim: E agora, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Pronto, então ele já diz assim, ele está mostrando a sua deidade, ele estava no corpo humano. Eu acho que é nessa mesma passagem, pastor Reginaldo, que ele se revela como Deus, né? E se revela mostrando para os discípulos, para Pedro, para João, e que faz um tabernáculo ali, né? Vão fazendo 3 cabanas. Eu acho que é nessa passagem bíblica daí que menciona sobre isso. Mas vamos dar continuidade aqui. Diz assim, ele, no caso assim, pois perdoou os pecados. Marcos capítulo 2, versículos 5 ao 7. Ele recebeu a adoração, Mateus 8, 2. Tem outras passagens também aqui, Mateus 9, 18. E outras também, né? Repreendeu a fúria do mar, Mateus 8, 26. Marcos 4, 39. Somente Deus tem esse poder. Então, quando ele se esvaziou, ele não perdeu os atributos. Alguns acreditam que se ele não tivesse os atributos, como é que a natureza, o todo o poder, pois é um dos atributos da divindade, que ele tem todo o poder, ele é o todo-poderoso. Então, como é que ele daria a ordem à natureza? Você veja que ele não disse, Pai, manda a natureza, manda o vento se aquietar, manda o mar se aquietar. Ele não orou. Isso. Ele simplesmente disse, aquieta-te, mar. Aquieta, e repreendeu o vento e mandou o mar se aquietar. Então, o esvaziamento, para alguns entendem que ele não estava usando os atributos que pertencem a ele, mas aqui a gente está explicando diferente. E terceiro e último tópico, falando sobre, que é o mais conhecido entre nós, né? A mariolatria. Pastor Reginaldo, que aí no caso aqui, a gente até citou os outros, quenoticismo, falamos sobre algumas outras denominações da tradição jacobita, que tem assim, não é muito conhecido, isso aqui é muito mais na parte, na Europa, lá. Aqui não tem muito essa difusão, mas como o evangelho começou muito lá na parte de lá, então a gente acaba não tendo muito particularidade, muito conhecimento desses termos, né? Verdade. A mariolatria. O catolicismo romano adotou o termo Mãe de Deus, que foi aquilo que nós falamos, Mãe de Deus, que foi uma expressão originada aí de Cirilo, né? Ou seja, um pensamento antibíblico que se desenvolveu numa teologia e permanece até hoje por conta da sua popularidade, aquilo que falamos. Com isso, aprendemos que é o que parece certo e a escolha popular nem sempre representa uma verdade. Aí está lá Nestório, combateu contra Cirilo. Ele começou a dizer que era a mãe de Deus, mas Nestório, que era um herético, que não acreditava na divindade de Jesus, a natureza dele, achava que era 2 pessoas. Aí ele começa a combater, mas você veja que isso foi lá em 428.
Surgiu entre 428 e 431, né? Aí foi se propagando, até chegar hoje. A gente tá, quantos séculos se passaram e permanece, e aí, como foi bem colocado, que se coloca esse termo, ganha-se popularidade, tipo assim, ó, uma mentira falada várias vezes se torna uma verdade. Verdade, é verdade. Uma mentira falada várias vezes se torna verdade. E uma verdade falada poucas vezes é uma mentira. Ou seja, por isso que Jesus falou: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Ele ensinando-as. E Jesus manda pregar, Jesus manda ensinar. Por quê? Porque se a gente se calar, a verdade ela passa a não ser conhecida. Se a gente não ensinar, as pessoas vão acreditar em outras coisas, não vão acreditar na verdade. E aqui está esse termo aqui falando de mariolatria, que é justamente isso que hoje a igreja católica fala de Jesus, fala do Espírito Santo, fala de Deus, fala. Mas Maria é mãe de Deus, ela que intercede por nós. Então é justamente esse termo aqui, que quando começa a colocar, se ela é mãe, ela manda em Jesus. Ela está acima de Jesus. Aí às vezes as pessoas não conseguem perceber que até tem, né? Você veja que Jesus ensinou como deveria orar, que é a oração do Pai Nosso. Mas a gente entende que também, paralelo a isso, do que Jesus falou, Jesus ensinou como deveria se orar. Aí, para se confirmar digamos assim, essa autoridade de Maria, aí cria a questão da Ave Maria. Que é justamente, eles acreditam na veneração, né? Mas quando a gente começa a fazer um estudo mais profundo, à luz da palavra de Deus, nós vemos que há um risco muito grande nessa questão da veneração, se feito de forma distorcida, porque pode levar, né, pode encaminhar, para não ser mais claro, a idolatria, né? A idolatria, que é justamente você adorar um Deus. Isso. A outros deuses, não a Deus. Isso. Né? Porque a adoração na prática, ela inclui orações diretas a Deus, sacrifício espiritual, louvor, entrega total. E aí o que acontece? A história diz que a veneração a Maria cresceu ao longo da história com a prática da oração. Aí, como o senhor bem falou, Ave Maria, o Rosário, e aí foi se propagando ao longo dos tempos, papas, né, que foram levantados como o Papa, eu estava vendo aqui, anotei aqui, o Papa Pio IX proclama o dogma da Imaculada Conceição, e aí ele destaca: Maria foi concebida sem pecado original. O Papa Pio XII, X2. Pio XII define o dogma da Assunção de Maria, dizendo que Maria foi elevada ao céu em corpo e alma. Então, todas essas aí por isso que também Jesus, Maria não teve outro filho, porque se Maria teve outro filho, Maria teve relação sexual. Isso. Se ela teve relação sexual, ela não pode estar no céu intercedendo junto ao Pai. Então, uma coisa puxa por outra. Não é nenhum assunto aqui, porque está se falando aqui, que é justamente isso. Quando as pessoas, essas ideias que se surgem, ela ganha força, e a gente não está dizendo que Maria sim, foi bem-aventurada. Sim, sim. A gente não vai tirar também o que Deus fez através de si. Bem-aventurada é escolhida para tornar entre as mulheres. Bendita entre as mulheres. Então, nós não estamos tirando a honra que Maria teve, até porque Deus a honrou, mas ela não está acima de Jesus. Nem está nem igual a Jesus, porque se ela tivesse igual a Jesus, ela era Deus também. Aí tem isso que o senhor falou aí, através dos séculos, começa a tornar-ela imaculada, começa a tornar santa, começa a colocar que ela está intercedendo por nós. Já é outra, porque o único que pode interceder é só Jesus. Ele o próprio disse, né? Tudo que pedir ao Pai em meu nome, eu farei. Pronto. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 9 ao 11, vai dizer assim, ó. Versículo 9. Estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercia naquela cidade a arte mágica e tinha iludido a gente de Samaria, dizendo que era um grande personagem. Versículo 10. O qual todos atendiam, desde os mais pequenos até ao maior, dizendo: Este é a grande virtude de Deus.
e atendendo a ele, porque já desde muito tempo os havia iludido com artes mágicas. Então, veja só, ninguém vai fazer algo dizendo que não é de Deus. Sim. Ou seja, algo mágico, algo espiritual, e que na verdade é o que acontece. Ninguém vai dizer que não é de Deus, ou até algumas pessoas não vão dizer que não é de Jesus. A gente cansou aqui de falar, de ensinar, mostrando que através dos séculos, através dos concílios, refutando contra esses hereges, que eles tinham pensamentos e levavam as pessoas para fora da vontade de Deus. Por isso que Jesus advertiu que devia acautelar-vos dele para que ninguém vos engane. Meus amados, estamos concluindo esse trabalho. Acreditamos, pastor Rejanildo, que apesar de muitos termos até não muito comuns, mas tem que ser dito um pouco, tentamos de uma forma assim bem prática trazer para o nosso cotidiano o que é de verdade prática. Sim. Mas não esquecendo toda essa historicidade da igreja, de todos esses hereges, desde lá da antiguidade. Então o que acontece hoje, isso aqui não é por acaso, isso tem uma história. Se for pegar mais a fundo, tem muita coisa aí por trás, mas é o que Jesus falou, né? E para a gente não se desviar da verdade, né? Manter-se a santidade para a glória de Deus. As suas considerações finais, pastor Rejanildo, que a gente estamos concluindo esse estudo bíblico Novas de Paz. Meu pastor Valmir do Canto, antes de diretamente falar das considerações, eu lembro que o comentarista destaca na conclusão que é preciso conhecer bem o que acreditamos, os ensinos oficiais da nossa igreja e os fundamentos bíblicos, né, que é uma forma de rejeitar essas heresias. Então, aquele que permanecer até o fim receberá a coroa da vida eterna. Então Jesus falando que permanecer na verdade, permanecer nesse ensino, permanecer com esse coração tranquilo, tá entendendo? E anunciar essa verdade com essa simplicidade, não acrescentar nem tirar. E aí Jesus promete que herdará a vida eterna, porque olha, eu vou dizer para o senhor, baseado no que você falou, veja só, no nome de Jesus muita gente está falando. Verdade. Tá entendendo? No nome de Jesus, muita gente está professando, mas não está seguindo o que Jesus está mandando. Então você veja que o grande mistério, né? Jesus falou, o grande mistério da salvação, que a gente possa, com atenção, ter cautela, né? Para a gente poder, você que está nos acompanhando, de repente alguém até está inserido naquilo que a gente já falou e a gente não tem como nenhum objetivo aqui de ofender ninguém, sim, mas simplesmente abordar o que está escrito. E você tem o direito de pesquisar, de verificar e chegar à sua conclusão. E ore a Deus, porque o Espírito Santo vai mostrar claramente, não vai dizer outra coisa. O Espírito Santo não vai falar diferente do que está escrito. Glória a Deus. Então, agradecemos a Deus por essa oportunidade, ao nosso pastor presidente, pastor Francisco Técio, ao nosso pastor Valmir do Canto, na confiança e também oportunidade conferida, meu pastor, que Deus continue lhe abençoando, com força, graça e lhe usando poderosamente. E a todos os servos do Senhor, você que nos assistiu, assiste, que Deus continue lhe abençoando, que possamos realmente rever os nossos conceitos, sempre buscando a Deus, para que possamos ser cheios do Espírito Santo e ter o discernimento espiritual, para termos essa convicção essa fundamentada não em lógica humana, não em nossas razões próprias, mas naquilo que Deus outorgou através do seu Filho, né, as verdades passadas pelo seu Filho e também através dos homens de Deus que nos antecederam, vivendo de forma piedosa para a glória de Deus. Então, que Deus continue abençoando a todos e esperamos que esse estudo seja muito proveitoso para o crescimento espiritual e edificação de todos, em nome de Jesus. É desafiador, pastor Rejanildo, muito desafiador, porque a gente está falando aqui de ensinamentos divergentes da palavra de Deus e quem está nos escutando, diz, glória a Deus que eu não estou nesse caminho, mas nós temos o grande desafio da nossa natureza humana pecaminosa, né, que quer nos levar para os desejos da carne e que também nos afasta do caminho da salvação. Então, se você parar para observar,
A obra de Deus está sendo feita, mas nós temos que ter muita vigilância. Queremos agradecer ao nosso pastor presidente, ao nosso Deus Jesus Cristo, ao nosso pastor presidente Francisco Tess, pela oportunidade. Você que esteve conosco, se você aprova, você indica para que outros possam também estar conosco, acompanhando esse estudo para a glória do nome de Jesus. Vamos fazer uma oração concluindo esse trabalho para a glória do nome de Jesus. Pai, através do nome de Jesus, reconhecemos, Senhor, que a Tua bondade e a Tua graça têm nos alcançado. Livra do mal e da aparência do mal. Abençoe, meu Pai, a todos que nos escutaram através desse estudo, meu Pai. Que Teu Santo Espírito venha iluminar, venha esclarecer, Senhor, tudo aquilo que porventura possa ainda estar no seu coração. Meu Deus, aqueles que nos escutaram, meu Deus, que eles possam ser ricamente abençoados, fortificados na fé, e que a Tua gloriosa presença, Senhor, permaneça em nossas vidas. Guarda o nosso coração, porque a Tua palavra nos fala que aquele que perseverar até o fim, esse receberá a vida eterna. Que possamos, meu Deus, estar firmes, permanentemente firmes na Tua verdade para o dia do arrebatamento. Queremos Te pedir todas essas bênçãos. Meu Deus, queremos Te pedir também por aqueles que estão sendo enganados, aqueles que estão sendo iludidos, aqueles que estão sendo, meu Pai, levados de uma forma errada para o caminho da perdição. Que neste dia, Senhor, possamos, meu Deus, através do Teu Espírito Santo, interceder por eles, pedindo que o Senhor venha ajudá-los e que eles entrem no caminho da verdade. Te pedimos e Te agradecemos no nome de Jesus. Toda a igreja diga: que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso Pai, as divinas consolações do Seu Santo Espírito, seja com toda a igreja, hoje e eternamente. Toda a igreja diga: amém. Amém, povo de Deus. Acabamos de apresentar o programa Estudos Bíblicos Novas de Paz. Até o nosso próximo encontro. Direção-geral, Pastor Francisco Tércio. Estudo Bíblico Novas de Paz.